acho que vai chegar mais depressa por voz. É muito fácil, na verdade, tu fazeres um deepfake de alguém 10 segundos e às vezes uma foto. A utilização daquelas imagens para outros fins maliciosos e vão adulterar a imagem para parecer que é um rapto. Ransomware, pagar ou não? Nunca? Em situação nenhuma? Nunca. Isso é o maior problema que existe, é o fingerware, porque as pessoas clicam em tudo sem Certo. pensar, sem ler, sem nada. Teresa, eu tenho que te confessar que quando eu te enviei, nós não nos conhecemos, ou não nos conhecíamos até hoje, e quando eu te enviei a mensagem para te convidar, foi a mensagem mais longa que eu escrevi, porque eu pensei assim, se eu não justificar isto muito bem, ela vai achar que isto é um scam, ou que é um ataque de engenharia social. Então eu lembro-me que fartei de escrever, overthinkei imenso sobre a mensagem que estava a escrever, mas pronto, olha, obrigado por teres aceito. Obrigada pela longa mensagem. E nós montámos isto tudo, é um ataque de engenharia social muito bem elaborado, como tu estás a ver. Eu pensei em dividir a nossa conversa num lado de cibersegurança a nível das empresas e depois das pessoas individuais, e eu queria começar primeiro com as empresas. Quais é que são os erros mais comuns que tu vês as empresas a cometerem? Falando aqui mais de Portugal, porque se enquadra se calhar mais neste podcast e se calhar os portugueses é que vão Ah, ouvir, eu diria que os erros mais comuns têm a ver com, e estávamos a falar de engenharia social, consciencialização. Existe, mas ainda há muitos gaps, tanto em termos, por exemplo, phishing, e-mails maliciosos. As pessoas até sabem o que é, e se receberem, será que sabem identificar? Será que, em termos de training, tu tens diferentes níveis de complexidade? Porque nas empresas a verdade é que tu tens pessoas que têm literacia em cibersegurança ou em IT e depois tens outras que não percebem nada. E tens ali pessoas que estão no meio, que até percebem alguma coisita. Portanto, será que os e-mails que tu envias como training são eficientes? As pessoas sabem identificar ou não? O que eu vejo na maior parte das empresas, assim, visto de fora, é que é enviado o mesmo e-mail para a empresa toda. Se percebam ou não de cibersegurança, percebam ou não de IT, todos recebem o mesmo e-mail. E há outra coisa que é, e isto eu percebo mais ou menos, percebo um dos lados, que é clicas no link, tens logo que fazer um training. E muitos até às vezes são castigados, entre uhum. aspas, só por terem clicado no link. A verdade é que, por exemplo, recebes um e-mail de phishing no teu e-mail pessoal, certo? Se tu clicares no link, muitas das vezes não acontece nada até tu ires pôr os teus dados lá. Portanto, muitas empresas fazem essa coisa de, ok, faz sentido se clicarem no link terem training, mas explicar, ok, clicaste no link, mas é pior se tu clicares no link e fores pôr os teus dados. Ok. Só para contexto de quem nunca ouviu o termo phishing, podes Sim. descrever o que é? Sim, é basicamente e-mails fraudulentos que nós recebemos muitas vezes. Normalmente já são bloqueados pelos providers de e-mail, por exemplo, Uhum. Gmail, Hotmail, o que seja, são bloqueados, mas é basicamente aqueles e-mails que nós recebemos com aqueles links todos maliciosos ou suspeitos. Normalmente o e-mail tem erros ortográficos, normalmente não vem do domínio original, a não ser que seja ali aplicada ou utilizada uma técnica de spoofing, que é basicamente tu consegues utilizar o domínio original para enviar o e-mail. Mas isso tem a ver com uma vulnerabilidade nos registros de autenticação de e-mail, já é uma coisa mais avançada, mas é uma coisa fácil de fazer. Ahm, e muitas vezes também existem fecheiros para tu fazeres ou o download ou para abrires, ou mesmo abres o fecheiro e lá dentro tens um link, que é uma forma que eles têm de dar bypass aos filtros do e-mail e o e-mail passar como não malicioso. Mas assim, resumindo, é e-mails Uhum. fraudulentos que nós recebemos. Ok, eu sei que tens um projeto de consciencialização relativamente a diferente tipo de iniciativas fraudulentas. Uhum. Então, especificamente o phishing, eu recebo um e-mail, para onde é que eu devo olhar, o que é que eu devo procurar para garantir que não estou a ser enganado? Assim, logo à primeira vista é o domínio. Aham. ah, Exceto o caso de quando é spoofed, aí já é mais complicado e já envolve uma investigação. Portanto, tens algumas ferramentas e eu no meu projeto eu especifico as ferramentas que as pessoas podem ir utilizar, que são grátis para ver se é ou não spoofed. Quais é que são? Tens, por exemplo, a Spoof Check da Smart Fence, Ok. é assim o que eu recomendo mais, mas isso é só se tu desconfiares, ok? Uhum. Ah, Muitas vezes, e o que eu recomendo é, ok, olham para o domínio.
é o original? Ah, não. E não porquê? E podes aqui ter, por exemplo, ok, recebes um e-mail da Microsoft, mas aquilo vem de um domínio que não tem nada a ver. Se calhar é phishing. Uhum. Claro, tens de ver o resto. Também tens aqueles casos em que o domínio é muito parecido com o original. E isso aí nós chamamos de typo squatted, que é basicamente uma variação no Uhum. domínio. Por exemplo, Lidl.pt. Vamos aqui utilizar o Lidl como Aham. referência, eles não nos estão a pagar nada, Aham. mas Lidl.pt. Imagina que recebes um e-mail de Lidl.pt, mas o L é um 1, por Aham. exemplo. É uma variação no nome do domínio e é um domínio typo squatted, portanto não é original. Mas se tu olhares assim à primeira vista e estiveres distraído, até passa como Lidl.pt. Havia uma que andava a ser muito falada, que era um e-mail que parecia que era da Microsoft.com, mas o M no início não era um M, era um R e um N, e então como a perna do R fazia parecer que era um M. Sim, sim, É. sim, sim. Esse também é outra variação. Tens bastantes. Tu até tens sites na internet, e isto é muito para as empresas também podem ver, onde tu podes ver as diferentes variações que existem do teu domínio e tu bloqueares e-mails que possam vir daqueles domínios para a tua organização. Uhum. Portanto, É, sim, tu estavas a falar de que às vezes o problema pode não ser só clicar no link, é o que acontece depois. sim. Podes-me descrever o tipo de coisas que podem acontecer depois? Sim. ahm, Isso depende um bocado do cenário, depende de onde é que vem, mas eu falo muito com colegas meus, com amigas minhas, que elas às vezes dizem: Olha, recebi este e-mail e cliquei e meti os meus dados, mas depois pediu-me para pagar e eu não fui além. Há muitos esquemas que o objetivo é mesmo tu pagares, há Uhum. esquemas que o objetivo é ficarem com a tua informação, depende um bocado do objetivo final, porque a engenharia social, que é onde se enquadra o phishing, o objetivo muitas vezes não é eles ganharem acesso à tua conta. Uhum. Às vezes eles só querem acesso aos teus dados. Ou então querem que tu faças uma determinada ação. Claro, depende um bocado do que eles definem como o objetivo deles. ahm, mas diria que é, por exemplo, as pessoas porem dados do banco ou informações mesmo pessoais. Às vezes o e-mail e o número de telefone, porem lá ahm, informação mais pessoal, por exemplo. Há cenários, e há pouco estávamos a falar do helpdesk, muitas questões de segurança, são questões pessoais, porque são questões que só a pessoa é que deve saber. Portanto, imagina que recebes um e-mail que vem da Microsoft, mas não vem, e depois entras na página, no link que eles te enviam, e aquilo pergunta-te ou te pede as tuas security questions, e tu metes. Também é uma forma de ficarem com a tua informação e depois vão tentar descobrir, Uhum. seja através da informação que existe online, por exemplo, redes sociais, ou até mesmo fazem outros ataques como phishing, a chamada telefónica, ou mesmo outra vez phishing para tentarem obter aquela informação sobre ti. E depois, a partir daí, é meio que uma alavanca para ganharem acesso à tua conta, claro que combinado sempre com outras variáveis. Ok. Há uns tempos, e eu sou uma pessoa que eu sinto que estou bastante mais alerta do que acho que o resto das pessoas para este tipo de situações, e aconteceu-me uma na empresa que tive mesmo à beira de cair e depois no fim até fiquei tipo, pá, quase que bati palmas aos gajos porque foi mesmo bem feita. Eu recebi um e-mail de que parecia vir de um fundo de capital de risco que é a A16Z, e eles têm um podcast que é bastante conhecido na área, e eles enviam um e-mail a dizer que queriam convidar o meu CEO para ser convidado. Eu pensei, fogo, espetacular. E a pessoa que enviou o e-mail diz que quer marcar uma reunião de preparação para discutir os tópicos, etc. Ok. Eu pesquisei a pessoa no LinkedIn, já estava a ver se existia, tinha um perfil no LinkedIn, parecia tudo certo. Tudo bem, marcámos a reunião, ele envia-me um convite para o calendário, tudo ok, seguimos. Chega a data da reunião e eu, um minuto antes da reunião começar, vou ao calendário e abro o convite, e não havia link nenhum para aceder à reunião. Pá, eu começo tipo, pá, então não há link, o que é que se passa? E nesse momento, tipo, um minuto antes da reunião começar, recebo um e-mail do mesmo gajo a dizer: Olha, esqueci-me de meter o link no Ok. calendário, segue este link, e eu vou ao link, e aquilo manda-me para uma página de um software tipo Zoom, mas que não era o Zoom, era outra marca qualquer,
e era preciso fazer download. Esse nem era daqueles que é possível aceder no No browser. browser, era preciso fazer download. E quando eu vejo, e quando vou a clicar no download, é que eu pensei, pá, não pode ser. Tipo, eu nunca ouvi falar deste software, isto é um esquema qualquer. E pronto, fui ao Google, pesquisei o nome do software e era alguma coisa até conhecido por instalares e depois roubar-te tipo chaves privadas Uhum. que tu tenhas Certo. escritas no computador, algures. Certo. Mas estive mesmo à beira e senti que foi mesmo bem feito. Há que outro tipo de iniciativas como estas, assim, as mais criativas que tu tenhas visto nos últimos tempos? Olha, uma que eu vi bastante criativa foi, isto foi quando eu trabalhava em consultoria. Houve um banco que nos contratou porque os clientes estavam a perder muito dinheiro. Ahm, e basicamente eles contrataram-nos para nós percebermos qual era o ponto de entrada, por onde é que eles estavam a entrar. E nós fizemos o assessment, portanto, começou com um pen test. Ahm, O que é um pen test? Tens que descrever. um pen test é basicamente testes de intrusão, ou seja, Ok. tu tens os hackers, nós Aham. chamamos hackers, e eles fazem pen test, na verdade, é o que eles fazem, são testes, tentam aceder aos sistemas, tentam Uhum. entrar, muitas vezes tentam sabotar, portanto, um pen test aqui, falando do ponto de vista de um ethical hacker ou de uma Ah, pessoa boa, é esse tipo de testes, mas para prevenir que certo. alguém mau vá lá fazer Ok. os mesmos testes. Portanto, é Uhum. uma prevenção para que a organização depois possa criar defesas e impedir que aqueles pontos de entrada que foram descobertos ou aquelas vulnerabilidades não sejam utilizadas no Ok. futuro. E então eu tive que criar uma conta nesse banco, porque fazia parte de todo o projeto, e eu sabia que eles utilizavam vishing. Eu sabia que eles utilizavam vishing, mas é um bocado complicado de tu teres gravações. Eu não sei, tu vais à operadora, portanto eu não tinha qualquer, não sabia como é que era todo o processo. Eu sabia que eles utilizavam como ponto de entrada Quem é que o utilizava? os Os atacantes. atacantes. Sim, E exatamente. phishing é? Phishing são as chamadas fraudulentas. Ok. Por exemplo, aquelas do TikTok, as ofertas de emprego Ok. que nós Quando te recebemos. ligam a dizer Sim, recebemos o seu CV, não sei o quê. exatamente, Sim. exatamente. Claro que essas são automatizadas, utilizam AI, é uma AI ainda muito pouco desenvolvida, muito prematura, Aham. mas faz parte, engloba-se nas chamadas fraudulentas no phishing. E então eu fiz todo o projeto, e estava mesmo no fim do projeto e eu lembro-me que estava no ginásio, eram para aí umas 8 ou 9 da noite, e recebo uma chamada daquele banco e aparece-me o nome do banco. Portanto, estava a ser spoof do número, estavam a utilizar o número real como Uhum. máscara e, portanto, aparecia do meu lado o nome do banco quando eles ligavam. E eu atendi a chamada e eu digo-te que se eu não soubesse que aquilo era um esquema, se eu não trabalhasse na área, Uhum. aquilo estava muito bem feito. Qualquer pessoa que não tivesse o mínimo conhecimento, aquilo estava muito bem feito. Basta tu estás distraída às vezes. Eu estava no ginásio, na Uhum. boa, portanto, se fosse o meu banco, se calhar eu até avançava com a conversa. Como ali eu tinha criado a conta para um Uhum. teste, ah, sabia que a chamada não era legítima logo por aí, não é? Não fazia sentido o que eles me estavam a perguntar. E o que é que te pediram ou o que é que te disseram nessa chamada? Portanto, só para dar contexto, o script era exatamente o script que o banco utilizava Ok. para interagir com os clientes. Uhum. Foi muito interessante essa parte porque eles fizeram aquilo super, super parecido. Era uma senhora brasileira a falar, Aham. portanto, normalmente nós estamos habituados aos indianos. Estamos habituados aos indianos, ali era Sim. uma brasileira a falar, Uhum. eu pensei: "Ok, está Ok. ok". Ahm, o que ela fez foi: "Olha, eu vou-lhe enviar um código, ou vou-lhe enviar uma mensagem e a senhora tem que me dizer o Ah, código que está no fim da sim, sim, sim. mensagem". Eles fizeram spoofing, Aham. novamente recebi a mensagem, foi parar àquela thread que nós temos, quando o número é spoof, tu vai parar à thread, porque a tua operadora ou o teu telemóvel assume que vem da origem, Aham. que é legítima. Foi lá parar e eu disse: "Ouça, eu não lhe vou dar o código, eu Aham. não tenho dinheiro nenhum na conta", Aham. e disse-lhe isto várias vezes: "Não tenho dinheiro nenhum, não tenho dinheiro nenhum na conta", até que ela desligou a chamada. Mas do ponto de vista de esquema em si, portanto, o script era exatamente o mesmo, eles enviavam-te a mensagem, do número, faziam spoofing do número, ah, à partida uma pessoa comum não havia problema nenhum para ela dar-te o código que Sim, estava sim, no sim, fim, sim. porque veio de lá. Ah. Tu pensas assim: "Ok, então veio de lá, então vou dar o código". O pensamento devia ter sido: "Então, mas veio de lá, eles têm acesso ao que me mandaram", estás a Sim. ver?
mas foi das mais criativas que eu vi, assim, por aí, assim, mesmo reais Fogo, e eu estava envolvida ainda por cima do projeto. isso é o lado que me assusta mais nisso é relativamente às pessoas mais velhas. Eu vejo que, por exemplo, os meus pais, no Facebook, muitos dos anúncios que lhes aparecem no feed é tudo scams. E eu tenho a certeza que é por uma questão de targeting de idade, que obviamente estão a fazer targeting daquilo a pessoas que acham que Uhum. têm mais probabilidade de Sim, cair. E se calhar alguém, obviamente que tu estás na área, mas uma pessoa mais velha muito dificilmente teria certeza. discernimento. Então eu sinto que estou sempre a fazer sessões de consciencialização com os meus pais, porque acho mesmo importante e acho que é muito perigoso. Sim, Ainda outro dia houve uma notícia, pá, às vezes ouve-se dos bancos, etc., e o quão fácil é sim. tirar dinheiro às pessoas. E, Sim, 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 é mesmo muito fácil. E antigamente, estavas a falar das pessoas mais velhas, a engenharia social já existe quando era porta a porta. sim, sim, sim. E tu tinhas pessoas a tocarem-te à campainha e a enganar-te. É. Ahm, a minha tia-avó, eu lembro-me que uma vez ela ia para a igreja, e claro que isto é engenharia social tirada do contexto de cibersegurança, mas é É. engenharia social na mesma, em que um senhor foi ter com ela ou parou ao pé dela de carro e disse: Ah, lá, lembra-se de mim. Ela já tinha alguma idade, as pessoas de Pois, idade pois. conhecem tanta gente e depois aquilo começam-se a esquecer das pessoas, é E normal não que te querem vão dizer que parecer sim. mal, sim. Exatamente, vão-te dizer que sim. Ela: É. "Ah, lembro". Ele: "Olha, eu vou abrir uma orivesaria ali na Nazaré, hum, e queria a convidar para a abertura e não sei quê". Fez conversa, até que chegou ao ponto dela dizer que tinha um anel de ouro Eish. e de tirar a luva e deu-lhe o anel para a mão e ele Aí foi-se é embora. fogo. Portanto, engenharia social, estás a ver? Fogo, essas coisas, pá, deixam-me tão irritado e É revoltado. verdade, Fogo. é verdade. Mas existe e pronto, não envolve bancos, mas é engenharia social e Yeah. foi assim que começou. Agora evoluiu a parte digital, se bem que eu acho que estão a voltar novamente à parte do porta a porta. Uhum. Principalmente no que toca a empresas de eletricidade, de Uhum. energia, muito para tentar vender. E eles dizem que são third parties, Uhum. portanto, que trabalham como consultores para Certo. aquela ou para outra empresa que trabalha para aquela. Eu não sei até que ponto é que isso não é, no fundo, um esquema para, pronto, para te tirarem dinheiro. Ok. Tu falaste no lado de AI Uhum. e eu agora, por exemplo, vamos supor, na preparação deste podcast, eu poderia facilmente ir a uma rede social tua, extrair todos os posts que tu fizeste, meter dentro de uma ferramenta, por exemplo, ChatGPT, e pedir para ele me resumir as tuas ideias sobre vários assuntos para ser mais fácil eu preparar esta Uhum. conversa. Da mesma maneira como eu posso fazer isso facilmente do lado do marketing, qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa com pessoas que expõem a vida toda Uhum. e muito facilmente obter um conjunto de um sumário de informação sobre a tua vida que Sim, antes também estava disponível, mas era muito mais difícil, se calhar tinhas que estar ali a lamber posts sim, e agora com a inteligência artificial é mais fácil sim, aceder a essa informação toda de uma forma muito mais sim, sim. compilada. Totalmente, totalmente. Podes utilizar qualquer ferramenta. Aliás, é interessante falar disso porque a parte inicial dos ataques de engenharia social não é a chamada, não é o e-mail, é uma investigação Ah, pois. sobre o target. Eu normalmente faço muito à mão e recomendo toda a gente a fazer à mão, não utilizar o chat GPT, pelo simples facto de que a informação que tu precisas para o cenário ou para a campanha é muito específica. Por exemplo, é números de telefone, é e-mails. ahm, eu não sou adepta de incluir quando são, claro, testes. Claro que um atacante não vai ter isso em atenção, mas quando é testes, há ali limites. Não incluir a família, não fazer ameaças. Uhum, Portanto, é informação muito selecionada por ti uhum, e se calhar que o chat GPT nem consegue ir até essa fonte. Portanto, só precisas de algumas ferramentas mais específicas. Eu normalmente utilizo ferramentas de recursos humanos, uhum, muito ligadas e é quase como uma junção dessas ferramentas com o LinkedIn, porque parecendo que não, nós temos lá todo o nosso currículo uhum. e tens números de telefone associados, tens e-mails. O que as pessoas também não têm noção é os data brokers. Portanto, imagina, um exemplo que eu dou muito, e não é que eu tenha nada contra a marca, mas o Ezinc.
Eu vou ao Shopping de Leiria e eles estão sempre lá. Ah, sim. Eu faço-lhes várias perguntas, já fiz várias perguntas. Eles pedem para tu lhes dar os dados, tu assinas o papel do RGPD, que Uhum, tens que assinar sempre que dás dados pessoais, ou pelo menos devias uhum, assinar. Se bem que aquilo, na minha opinião, não serve para absolutamente nada, porque no fim de contas a tua informação vai ser vendida a alguém. E eu pergunto-lhes muitas vezes: ok, então o que é que vocês fazem com os meus dados? E eles não sabem. A verdade é que muitas vezes, quando tu dás os teus dados a essas empresas, ao Easync, ou vais ao Facebook, ou vais ao Instagram, o que seja, tudo o que é grátis, as plataformas todas que são grátis ou que te oferecem coisas muito boas, tipo o uhum. Easync, dão-te, não sei se é descontos em certas plataformas, em certas coisas, isso é muito giro, mas se calhar temos de pensar: ok, isto é assim tão bom, o que é há em troca? E muitas vezes é os teus dados, porque quando é grátis tu és o produto, ou quando é muito bom tu és o produto. Exato. E falámos agora da AI. Tu achas Uhum. que os avanços em inteligência artificial favorecem mais os atacantes ou quem defende? Eu acho que é utilizada por ambas as partes, se bem que quando tu és um atacante só precisas de um ponto de entrada para entrar, quando estás do lado da defesa é mais complicado porque precisas de ver todos. Eu diria que do ponto da defesa, do ponto de vista da defesa, é muito interessante para tu criares, ahm, por exemplo, filtros no e-mail ou detectares e-mails maliciosos. A Microsoft utiliza muito AI para detectar e-mails maliciosos mesmo antes de chegar à tua caixa de correio. Também é muito interessante do ponto de vista de automatizar a criação de detection rules. Portanto, ok, tens este tipo de comportamento, vais criar uma regra que te vai alertar naquele comportamento e se tu quiseres até bloquear. Do ponto de vista do atacante, a engenharia social é um dos mais utilizados, claramente, exploração de vulnerabilidades também. Portanto, eu acho que favorece os dois, depende um bocado do dinheiro que está envolvido, porque no fundo ah, é só. Quanto mais dinheiro tu pões, melhor é e mais avançado é. Uhum. Mas favorece as duas partes. Ok. Há uns tempos, isto já deve ter sido, foi há mais de um ano, houve uma história que foi muito falada sobre alguém que fez um deepfake. Portanto, eh, um atacante estava a fazer uma chamada de vídeo com alguém de uma empresa e fez um deepfake, que para quem não sabe o que é colocar uma máscara digital por cima da própria cara Uhum, que funciona como uma máscara em que quem está do outro lado está a ver a máscara em vez de ver a tua cara verdadeira. exato. E conseguiu convencer, acho que foi o CFO da empresa, de que estava a falar com o CEO, o atacante estava a fingir que era o CEO e estava a pedir uma transferência de dinheiro. Preocupa-te e pronto, e agora vê-se cada vez mais nas redes sociais exemplos de quão bom a geração de vídeo se está a tornar. Uhum. Tu achas que dentro de um futuro próximo vai se tornar muito difícil distinguir o que é verdadeiro e falso nas redes sociais e no YouTube e em plataformas online? Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha, uma história interessante. Tu lembras quando foram as eleições e houve todos os candidatos, e houve aquele candidato que era o João José, que ele ia fardado de piloto O para a Manuel João televisão. Vieira? Manuel João Vieira, Sim. exatamente. Eu via vários vídeos do homem na Aham, internet e eu pensei, isto é inteligência artificial. aham. Até que eu vi na televisão e realmente, ok, isto é real. Portanto, eu acho que sim, vai haver um futuro em que nós não sabemos distinguir. Tu tens o exemplo do Will Smith a comer esparguete, Aham. E da lembras-te? evolução, que Da agora é evolução. considerado o barómetro da evolução do vídeo. Sim, Yeah. sim, hoje em dia, se tu É fores ver, incrível. para quem estiver a ouvir, se for ver, aquilo está excelente, Aham. está mesmo muito bom. Eu acho que vai haver um futuro que vai-te ser muito difícil distinguir. Em Portugal, se calhar, vai demorar um bocadinho mais. Eu, ano passado, quando fui a Las Vegas, vi coisas que para lá é considerado normal, mas cá nós ainda estamos um bocadinho atrás no que toca a essa tecnologia. Ahm, Se bem que acho que vai chegar mais depressa por voz, portanto, por chamada telefónica. Ok. E é muito fácil, na verdade, tu fazeres um deepfake de alguém com 0 euros ou com Pois $10, há ou o cada que vez seja. mais softwares e pessoas que têm a Sim, voz na internet como eu. É mesmo muito fácil, acho que basta sim, tipo uns minutos para conseguir 10 replicar a segundos, voz. Pois, 10 segundos e às vezes uma foto. Sim. pois, Sim, portanto é muito, muito fácil e até pessoas que não têm conhecimento técnico não percebem nada daquilo, é só clicar em botões e fazer. pois. Sim, há vários plataformas que acho que usado bastante em marketing, mas qualquer pessoa pode usar aquilo Sim, para outra coisa qualquer. sim, sim, Ok. claramente.
E como verificar, ou seja, estás frente a frente com um deepfake ou não, como verificar se é ou não? Aí vou falar dos vertentes da chamada e do vídeo, Aham. porque por chamada, é mais complicado tu verificares. Por chamada, o que eu recomendo é, se acham que a informação que está a ser pedida é diferente da habitual, por exemplo, ligam-te do banco e estão-te a pedir informação que supostamente eles deviam saber ou que Uhum. nem deviam saber de todo. Ou não é uma pessoa que tu falas regularmente. Normalmente tu falas com o teu gestor, mas se for uma pessoa que te liga do banco e diz que até tem uma relação com o teu gestor, mas não é o teu gestor, ou seja, juntas um bocado o discurso à pessoa que te está a ligar, aquilo parece-te um bocado estranho. Quando é deepfake e ainda é possível verificar isso, tu tens ali uns gaps entre a pergunta e a resposta. A AI demora um bocado a Uhum. responder. Portanto, se tu conjugares tudo isso e começares assim a desconfiar, o que eu recomendo às pessoas é a desligarem e ligarem de volta ou para o número que te ligou ou Uhum. para o número oficial do banco, neste Ok, caso. Por vídeo, basta pedir à pessoa para passar assim a mão à frente, ok. porque aquilo é uma máscara, tal como disseste, digital. Portanto, se tu passares à frente, aquilo vai revelar claramente que a pessoa não é quem diz ser e que é um deepfake. Ok. Tu falaste da conferência em que tiveste em Las Vegas, que é a DEF CON, que foi assim que eu descobri que tu existias, foi por um artigo a dizer que tu tinhas ido lá. Uhum. O que é que tu viste nessa conferência relativamente a novidades e avanços, tanto bom, mau, surpresas? O que é que te marcou? Eu passei muito tempo na sala, na parte da engenharia social, e lá nós temos a competição de pessoas que utilizam literalmente a voz, como nós estamos aqui agora, plain, sem nenhuma edição, e ligam a pessoas a pedir informação. Uhum. Ahm, e depois tens a competição dos bots que utilizam AI, portanto, tens literalmente pessoas que desenvolvem um bot Uhum. e depois utilizam aquilo numa chamada live, que é muito, muito interessante. Ahm, e o que eu observei, assim, que ainda não chegou cá e que é interessante, é mesmo a utilização da AI. Mesmo ali para um teste, para uma competição, eu acho que aquilo estava bastante bom, os bots. E, outra coisa interessante, e estávamos a falar das pessoas no futuro não conseguirem distinguir, AI de uma voz humana. Houve um rapaz que estava lá a competir, que tu tinhas vários objetivos na competição e um deles era, se tu fizesses uma voz da AI, ganhavas mais pontos do que os pontos normais por cada objetivo. E houve um rapaz que ele fez voz de inteligência artificial, Uhum. mas e até gaguejou no meio, e aquilo, Aham. pronto, estava para ver que ele estava bastante nervoso, e a pessoa pensava que era AI do outro lado. Portanto, é assustador, digamos assim, ver que as pessoas não conseguem distinguir, na América. Portanto, imagina cá em Portugal, que eu considero que nós temos menos literacia na área e que ainda estamos um bocadinho atrás. Ok, então tu ouviste exemplos de voz perfeita como se fosse voz humana a interagir. Com pessoas reais do outro lado. Ok. Sim, claro que havia ali uns que não estavam tão bem desenvolvidos e havia aquele gap, havia, alucinações. Hum, a inteligência artificial, o ChatGPT, o Claude, o que seja, nunca te diz que não sabe. Uhum. Por isso é que eles alucinam, por isso é que dão às vezes respostas que não têm nada a ver com nada. Havia alguns bots que realmente alucinavam, há outros que tu conseguias verificar que era AI, mas havia alguns muito bons também. Ok. Antes de começarmos a gravar, tu disseste uma coisa que eu pessoalmente considero muito polémica, que é, estavas a descrever coisas de marketing como engenharia social. E a verdade é que tu agora estás a descrever algumas coisas que eu penso assim, epá, isto no marketing era muito fixe. E portanto há aqui uma linha muito ténue então entre esses avanços. Sim. Queria-te perguntar também, ransomware, pagar ou não? Não. Nunca? Em situação nenhuma? Nunca. Uma coisa que mesmo eu e até, colegas meus sempre dizemos é: "Tu não deves incentivar o atacante, Ok. e tu ao pagar estás a incentivar". Eu já ouvi histórias de empresas que pagaram e que correu bem. É uma probabilidade mínima de correr bem, ou quase zero de correr bem, porque tu ao pagares é um atacante, é uma pessoa má, tu não conheces. Não quer dizer que eles te vão dar os teus dados. Não quer dizer que eles vão remover os teus dados do lado deles. Muitas vezes o que acontece é tu pagas e não acontece nada. Ficas sem acesso na Pois. mesma, perdeste acesso a tudo. Muitas empresas nem sequer têm backups.
portanto nem consegues voltar atrás e repor os sistemas. Ahm, Ouvi também já uma história de uma empresa que foi afetada por ransomware e ligou o sistema principal ao sistema de backup, ficou tudo com ransomware, tudo infectado, não conseguiam sequer pôr nenhum sistema up. E depois a única solução nesses casos é supostamente apagar. O que eu recomendo é contactem a Polícia Judiciária, o Centro Nacional de Cibersegurança, mas pagar nunca, na minha opinião, nunca, porque não te garante que vais ver os teus dados, nunca mais vês o teu dinheiro, Uhum, porque normalmente são uhum, quantias elevadas, não é? Não é propriamente 100 euros, 200, aham, 300 ou 1000, são quantias muito elevadas. Ahm, e não te garante que os teus sistemas, os dados não andam por aí, os teus sistemas vão voltar ao normal, cem por ok. cento. Há muito mais casos de ransomware do que aquilo. Às vezes ouve-se falar nas notícias, mas há muito mais casos do que aquilo que se fala, mas simplesmente as empresas não gostam muito de falar disso. Sim, eu acho que sim. Mesmo em termos de ciberataque no geral, Aham. não só de ransomware, eu acho que sim. Eu acho que as empresas, todas as empresas têm uma reputação a defender, não é? O nome. Tu confias nas empresas, muitas vezes, por exemplo, Vodafone, tu confias porque achas que eles são de confiança. Uhum. Se tu vires o nome deles associado a um ciberataque, vais perder a confiança ou vais ficar de pé atrás. Portanto, Pois, elas têm sempre de jogar com, principalmente se houver a parte do cliente, apoio ao cliente, tu tens que gerir muito bem essa parte. Portanto, eu acho que quando a reputação está em jogo e dinheiro e tudo isso, às vezes não é tão público que há pessoas que nem chegam a saber que elas são atacadas, as empresas. pois. Eu uma vez conheci uma pessoa que trabalha numa universidade americana e ele queria, na área de cibersegurança, e ele queria criar uma rede anónima entre empresas e universidades porque as empresas, quando sofriam algum tipo de ataque, não falavam disso a ninguém e isso impedia a que todos os outros pudessem também melhorar com essas aprendizagens. Uhum. Então ele queria tentar, mas acho que isso não andou para a frente. Mas eu percebo que seja um impedimento grande as pessoas Sim. não querem exatamente sofrer danos de Expor. reputação. Sim, sim. E tu achas que Portugal está bem ou mal preparado? Ou está melhor ou pior preparado do que a maioria das pessoas imagina? Podia estar melhor. Podíamos estar muito melhor. Claro que eu comparo muito à América, eu trabalho numa empresa, numa multinacional, portanto vejo o mundo como um todo e mesmo outras empresas que me contratam às vezes para fazer phishing, ah, para além do meu full-time job. Portanto, tenho essa comparação, consigo comparar mais ou menos. Eu acho que ainda nos falta fazer muito, ainda temos muito trabalho pela frente em Portugal. Eu vivo na zona de Leiria, portanto, também tenho noção de como é que são algumas empresas lá em termos de cibersegurança. Inclusive, eu conheço empresas que são tão pequenas e depois querem, não têm nada, não têm, ou seja, se tu fosses fazer um pen test, Uhum, um teste de intrusão para avaliar as vulnerabilidades, tu não tinhas nada para testar, mas depois essas empresas querem ser certificadas em ISO 27001, que não faz qualquer sentido. Tu não tens nada para testar. Tu não consegues mostrar que, ok, podes ter os mínimos de segurança, mas se tu dependes de Gmail e usas o Gmail como conta empresarial, se utilizas um router da Mel daqueles básicos que tens em casa, se os níveis de segurança são os mínimos possíveis, se não tens uma equipa de cibersegurança ou pelo menos uma pessoa, diga uma uhum, pessoa quando são empresas pequenas, o que é que tu vais avaliar? Porque é cibersegurança para ti? E depois a cibersegurança é um conceito tão vasto que algumas empresas perdem-se e dizem: nós temos cibersegurança. E tu vais a ver e aquilo não é bem cibersegurança. É se calhar IT ou helpdesk ou algo ali no meio. Pode ter um bocadinho de segurança, mas não é bem a cibersegurança ah, que, que nós falamos por aí. ok. Agora lembrei-me, por causa da AI, cada vez é mais fácil programar e lançar apps, Uhum. e há muita gente, não programadores, a lançar apps, que é uma coisa espetacular. Mas uma coisa que eu penso é: será que vai haver muitos problemas e consequências de segurança? Porque, por exemplo, uma pessoa como eu, que não é técnica, posso lançar uma app, mas eu não faço a mínima ideia se aquilo está seguro ou não. Eu mando aquilo para a App Store Sim. e eu não faço a mínima coisas que provavelmente um programador ou preocupações que um programador teria, Uhum. eu não vou ter e eu não faço ideia se Certo. a base de dados dos utilizadores está exposta de alguma forma ou não. Achas que isso vai ser um problema grande? Eu acho que sim, tens aí 2 problemas. Ou um problema talvez, e depois outro que pode ser consequência. O primeiro problema é,
tens muitas pessoas a fazer aplicações e tu confias cegamente no que o Claude te diz. Por exemplo, o Claude, porque é o mais utilizado Uhum. pelos programadores, confias cegamente no que ele te diz e se ele te mandar código, tu copy-paste do código e deixa e aquilo, no fim de contas, tu não sabes se aquilo é malicioso o que ele te está a dar, porque tu se calhar nem sabes ler código, nem percebes nada do que está lá escrito, portanto tu vais só chapar aquele código lá no fecheiro, crias a app e está feita. E se calhar aquilo é malware no fim de contas. Portanto, esse é um ponto. O segundo ponto, e falaste aí da Play Store, é as pessoas têm muita noção que tudo o que está na Play Store e na iStore é tudo seguro. Não, Pois. não. A iStore é mais segura do que a Play Aham. Store, portanto a Apple faz mais testes ou é mais robusta no que toca a essas validações, mas a verdade é que há muito malware a ser, ou seja, muitas aplicações, por exemplo, aqueles jogos que as pessoas gostam de fazer, do tipo, não é Candy Crush, mas é do género. Uhum. Muitas delas aquilo é malware por trás ou para instalar coisas no teu telemóvel. Ah, não é que a Google não faça validações, eles fazem validações, só que às vezes passa. Pois. Portanto, aí tens um problema e podes ter outro problema, que é aquilo passa nas validações deles e as pessoas, no fim de contas, instalam malware no seu telemóvel ou no seu computador sem querer. E a tua recomendação, voltando àquilo que tu disseste há bocado, é ter cuidado com tudo o que é grátis, não é? Ter cuidado com tudo o que é grátis. Outra coisa que um conceito que eu não sei se te falei nele antes é o fingerware. Não, Falei-te nele, não te falei. não. Isto é um conceito que um colega meu falou uma vez e eu achei o máximo, que é fingerware é basicamente as pessoas clicam em tudo o que vem, os links, as Sim, aplicações, sim, sim, sim. e ele diz, isso é o maior problema que existe, é o fingerware, porque as pessoas clicam em tudo sem Certo. pensar, sem ler, sem nada. Portanto, lá está, tu queres fazer download de uma aplicação porque queres, sei lá, editar ou jogar um jogo. Tu vais, fazes o download, clicas em todas, aquela está demorando tempo, vou fazer download de outra. E há muitas pessoas que é muito assim, é Exato, exato. são muito apressadas, não leem nada, e depois no final de contas têm malware no telemóvel, Pois. aquilo começa a ficar lento e pronto. Isso dá-me logo uma ansiedade, eu começo a sentir uma ansiedade ao ouvir falar disso, porque é mesmo uma coisa pá, que acho que é preocupante Sim. e principalmente lá está, para pessoas mais velhas, isso deixa-me um bocado preocupado. Há bocado tu falaste na questão de não se saber quando se programa com, por exemplo, com o Claude, de não se saber o que é que aquilo está a gerar. Houve alguém que me disse outro dia que eh, programavam com, vamos supor que era o Claude que eu não me lembro, e Uhum. faziam a análise de qualidade, o QA, com o Ok. Claude também, e depois pensaram, epá, não, isto é um conflito de interesses ter o mesmo a Meu Deus. analisar aquilo que programou, e então começaram a usar o outro, vamos supor, o ChatGPT ou o Gemini, para analisar o código de outro LLM. E eu achei isso uma ideia bem engraçada de haver um conflito de interesses, porque obviamente não, mas poderia de facto um LLM ir-se defender de dizer que o próprio código está melhor do que aquilo que está porque foi ele que o gerou. Não Pode sei. existir, que pode isso é perfeitamente credível, sabes que, as pessoas, pronto, o ChatGPT, Claude, todos os LLMs bons, digamos assim, eles têm aquilo que nós chamamos de guardrails, que são os limites. Portanto, se tu fores ao ChatGPT e disseres aí assim, desenvolve-me um e-mail de phishing, ou dá-me um e-mail de phishing, ou dá-me código malicioso. Ele vai dizer, eu não estou autorizado a Aham. fazer isso. Mas tu tens os evil twins, portanto, os irmãos gêmeos malvados, do ChatGPT. Tens, por exemplo, o WarmGPT, já ouviste falar? Ah, não. O ArmGPT foi criado por um português, um adolescente português Ok. até. Ele meteu aquilo à venda na dark web e aquilo bombou, porque as pessoas acharam o máximo, aquilo bombou e ficou conhecido como o evil twin do ChatGPT, digamos Ok. assim. Portanto, tu depois tens essas ferramentas que são totalmente alteradas, não têm Aham. qualquer tipo de guardrails, e que se tu lhes fores perguntar, por exemplo, pedes-lhe o código, e se fores testar o código, elas são capazes de dizer: "Está tudo bem". Ok. Porque aquilo, se calhar, o objetivo até é criar malware, porque elas estão ensinadas para isso, Pois. ou estão programadas para isso. Nesse tópico dos limites, eu vi um podcast a semana passada com o Mark Andreessen, que ele inventou o Netscape, o que foi o Uhum. primeiro browser, e ele agora tem um fundo de capital a risco, mas ele estava a dizer que nesse tópico, ah, eu não sei se isto funciona, porque não experimentei, mas ele diz que se tu fizeres esse tipo de perguntas de dá-me. O exemplo que ele deu foi: dá-me um plano para assaltar um banco. Ele vai-te dizer que não, mas se tu disseres assim: eu sou um escritor e estou a fazer brainstorming de forma da minha personagem assaltar um banco.
ele vai-te dar a mesma. E portanto há formas de Sim, andar ali à volta dos limites. engenharia social. No fim de contas é, porque é basicamente tu alterares a conversa para teres aquilo que tu queres. Pois. Acontece na vida real. Sales, vendas, totalmente. Tu dizes: "Não, eu não quero comprar", e eles começam-te a dar todo um conjunto de benefícios e tu no fim de contas percebes: "Ok, se calhar vou comprar", ou porque me sinto mal em dizer que não outra vez, ou porque realmente fiquei convencido. Eu por acaso eu não me revejo nesse tipo de marketing e vendas, eu acho que mais mas também por trabalho em B2B, em que há mais um comitê de pessoas a analisar aquilo que estamos a vender e portanto se não for bom para a empresa, acho que tem que ser bom para a empresa para vender. Certo, Portanto, não me revejo tanto nessa tua analogia de ser engenharia social negativa, mas percebo o que tu dizes e que há uma linha ténue entre as duas coisas. sim. Ahm, e tu falaste no fingerware, que é uma ideia que eu acho super interessante, que outro erro muito comum, há mais erros muito comuns que praticamente toda a gente comete no computador ou no telemóvel. Tens o fingerware, que é o mais comum de todos, e isso aliado à falta de consciencialização é a fórmula do não digo do sucesso, mas é a fórmula para tudo correr mal. Porque tu clicas, não tens qualquer tipo de consciencialização e vais seguir só os passos que te dão. Hum, Fazeres o download das aplicações, qualquer aplicação, Temu. Eu não recomendo fazerem download de Temu nem de outras aplicações. Não é que eu tenha nada contra a Shein, Ah, Temu e todas essas empresas, mas aquilo, no fim de contas, tu tens, permissões que são pedidas. uhum, E às vezes as permissões não é só e apenas o teu nome e o teu e-mail, é acesso à câmara, acesso à localização, acesso à aplicação de não sei de quê, e tu queres tanto instalar aquela uhum. aplicação que tu aceitas tudo e vais em frente. Portanto, o outro problema é as pessoas não lerem o que lhes está a ser dito e pedido, e antes de instalarem vão ver reviews das aplicações. Às vezes é se calhar melhor aceder à Temu no browser do que fazer o download da aplicação, porque tu não sabes o que é que está na aplicação. E no browser não é que aquilo também se calhar seja 100% seguro, atenção que eu não fiz nenhum teste, Aham, mas se calhar é menos mal do que tu fazeres o download para o teu dispositivo e ficar lá localmente. yeah. Mas eu diria que são assim os tops, são esses. Eu outro dia ouvi um termo que achei interessante, nunca tinha ouvido, que é a fadiga do consentimento, que é nós estamos tão habituados a carregar, a clicar que sim, Sim, uh, para cookies, para permitir todo o tipo de permissões em tantas apps, que chegou a um ponto em que já não lemos nada porque estamos completamente cansados de dar consentimento, portanto é seguir em frente para tudo. sim. Tu tens muito isso associado ao MFA, ao duplo fator de autenticação, quando te Aham. é pedido um código, ou quando tu, por exemplo, tens o Authenticator no teu telemóvel e te aparece assim: "Foi feito um login deste dispositivo, aprova?" E tu dizes: "Sim". Tu tens muitas pessoas, eu quando trabalhava em consultoria tivemos um exemplo muito engraçado que não teve graça nenhuma para a empresa, mas que nós, fizemos engenharia social, o senhor, meteu lá as credenciais no phishing, na página de phishing, mas ele tinha o MFA Uhum. ativado. E o que é que aconteceu? Nós fizemos MFA fatigue, que Uhum. é literalmente mandares várias mensagens do tipo até ele aprovar o login Aham. no lado dele, e o senhor estava de férias e aprovou, porque recebeu tantas notificações que decidiu Pois. só: "Vou só aprovar para isto não me chatear mais". Portanto, Yeah. tens esse. E também tens os e-mails, por exemplo, isto se calhar não é assim tão conhecido, mas tu tens um certo tipo de ataque, é tu mandares bastantes e-mails de phishing, de modo a fazeres basicamente ou sobrecarregares a caixa de entrada Uhum. para que a pessoa perca e-mails importantes, por exemplo. Ah, É também outro tipo de fatiga, digamos assim, ok. que acontece. Ok. Então, e se tu. eh, Vamos supor que há alguém neste momento a ouvir-nos que quer perceber se tem tudo certinho. Podes dar uma checklist de coisas a ver, tanto no computador como no telemóvel? As aplicações têm instaladas, Aham. essa é a primeira, e desinstalarem aplicações que ou acham que pronto, são assim duvidosas ou que não fazem sentido, atualizar as que têm aí que são verdadeiramente legítimas, portanto atualizar o telemóvel também para a última versão. Eu sei que é um bocado chato, nós às vezes estamos ali à espera 20 minutos ou 15 minutos Uhum. sem atualizar o telemóvel, mas por favor atualizem, porque
Há muitas vulnerabilidades que são relacionadas com o sistema operativo, tanto do computador como do telemóvel, e podem ser exploradas simplesmente porque tu tens uma versão antiga. Portanto, diria também atualizarem. Se quiserem utilizar um antivírus para correr, para ver se está tudo ok, safe, também recomendo, de notar que os antivírus são baseados em assinaturas. O que é que isto significa? Tu tens diversos tipos de malware e todos eles têm um padrão de comportamento, certo? Portanto, o antivírus é basicamente uma base de dados, tem uma base de dados com todas essas Uhum. assinaturas, esses padrões, e vai ver se esses padrões existem ou não no teu dispositivo. Não significa que, se houver malware no teu dispositivo, ele poderá ser detectado. Certo. Ahm, Aí tens outro tipo de ferramentas que são mais avançadas, mas eu diria que um antivírus, assim como base, está ok. Antivírus pago ou os grátis é ok? Grátis, depende do grátis. Conhecido, grátis conhecido. Ok. Não é aqueles tipo, tu vais à Play Store ou vais ao browser, tal como tu estavas a contar há pouco, da aplicação parecida ao Zoom. Aham. Pá, se virem que não é o oficial, não façam download, façam de um conhecido. Não vou estar a dizer nomes Aham. para não parecer biased, mas de um que seja assim conhecido. Falem com amigos quais é que eles utilizam, na empresa qual é que Uhum. utilizam. Ahm, Se acharem também necessário VPN, se bem que a maior parte das pessoas não utiliza VPN, a não ser que tu queiras aceder a coisas que não são propriamente ou legais ou que devem ser acedidas em Portugal. Uhum. Ah, mas eu diria que, para além disso, fazer e passando aqui do dispositivo para as redes sociais. Deixa-me só, antes de Sim, passarmos às redes sociais, sim. o tema da VPN. Mas, por Uhum, exemplo, para aceder a redes públicas, por exemplo, uma pessoa está no aeroporto ou num hotel, uhum. ah, que cuidados é. São duas perguntas numa. Que cuidados a ter nesse tipo de redes públicas e deve usar sempre uma VPN nesses casos? Ah, por acaso é interessante porque o aeroporto não recomendo que utilizem o Wi-Fi do aeroporto. Sim. Eu acho ok tu utilizares o Wi-Fi grátis, Uhum. quando é, por exemplo, num café que tu conheces. Ah, Mas quando é, por exemplo, espaços públicos onde o aeroporto, que toda a gente está no aeroporto, tens milhares de pessoas no aeroporto, ou sei lá, no shopping, também não recomendo. Mas se for assim um sítio controlado, tu conheças o ambiente, que vais lá várias vezes, diria que é ok. Ahm, se for claro que, pronto, esse aí são os piores, é quando as pessoas se ligam aos aeroportos e a cafés que não conhecem, etcétera. E aí o risco também para dar um bocado de contexto às aham. pessoas, o que acontece é essas redes normalmente não são muito testadas, porque eles literalmente tens alguém que lá vai pôr o router e está feito. Uhum. E a password que vem de fábrica e eles não fazem qualquer tipo de verificação. Portanto, pessoas com minimamente conhecimento, por exemplo, script kiddies, são aquelas pessoas normalmente adolescentes que utilizam ferramentas disponíveis por aí e que simplesmente clicam no botão e fazem um ataque. Ou não é às vezes assim tão straightforward, mas é algo deste género, portanto consegues fazer Tu chamaste ataques script kiddies? kiddies. Ok. Sim, Porque são pessoas que usam scripts que já estão feitos? sim. E Ok, fazem, e muitas vezes nem leem o que está lá, apenas utilizam ok. ahm, e fazem o ataque. Ou, por exemplo, no que toca a routers, muitas vezes os routers vêm em password username por default. Uhum. Admin. Isto, claro, depois depende, e tu, se fores ao Google e pesquisares uma marca de router e pesquisares default login, ele vai-te dar admin, por exemplo. Uhum. Tu testas, entras, estás dentro. Uhum. Portanto, E o que é que pode acontecer se tu te ligares a uma rede pública de um hotel ou do aeroporto? Quais são as potenciais consequências negativas? O que é que podem fazer? por exemplo, tu tens pessoas, como são redes normalmente não muito controladas, tu tens pessoas que estão a ver o que é que passa na rede. Existem ferramentas próprias para tu veres todo o tráfego da rede. E imagina tu acedes a um site sem qualquer tipo de encriptação. E quando eu digo encriptação, as pessoas estão habituadas ao HTTPS. O S é de seguro, encriptação. Significa que tem um certificado e que aquilo há Uhum. uma validação extra e que aquilo é seguro até não ser seguro, porque tu consegues fazer, perdão, domínios de phishing com HTTPS. Mas imagina tu acedes a um site HTTP, metes lá as tuas credenciais. O que aquilo significa é que, como não tem o S, todo o tráfego que vai do teu dispositivo até ao servidor vai em clear text, portanto toda a gente consegue ler Ou seja, e tu ver. escreves o teu username e a tua password,
aquilo está a ser enviado por texto. Literalmente assim. Ok. Sim, E uma pessoa que tenha acesso a essa rede pública consegue ver exato. esses dados que estão a ser Sim, transmitidos. com ferramentas próprias consegue, sim. Ok. Esse é um dos perigos. Outro perigo é, por exemplo, as evil twins. Portanto, tu tens uma rede que se chama aeroporto, certo? O nome da rede nós chamamos SSID. E as evil twins, o que acontece é tu crias uma rede gêmea Uhum. malvada daquela, portanto dás o mesmo SSID e a pessoa quando se vai ligar V2 e liga-se a um qualquer. E se calhar até se está a ligar a ti e a partir daí, pronto, liga-se a ti, tu tens o controle Ok. do teu lado. Portanto, é esses tipos de cuidados. Claro que as evil twins não é assim tão fácil de detectar, mas se ligarem, por favor, aliás, não, por favor, não se liguem a Wi-Fi públicas grátis. Evitem isso ao máximo 5G se possível. Mas se tiver mesmo que ser, não acedam a sites por HTTP. Ok. Ou tenham cuidado, não acedam a aplicações do banco, a coisas muito pessoais. Ok. Mas, por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar para fora, está num hotel, liga-se ao Wi-Fi do hotel, deve usar uma VPN? Sim. Ok. E podes explicar como é que funciona uma VPN e para que é que serve? Sim, basicamente a VPN é um túnel, portanto, tu estás ligado ao Wi-Fi e a VPN funciona como um túnel em que é como se o teu tráfego tivesse meio que escondido ou inacessível. Portanto, imagina, tu estás ligado ao Wi-Fi, ligas a VPN, eu não consigo ver o que é que tu estás a fazer. Ok. Ahm, Claro que as empresas, e isto é uma recomendação e espero que assim seja, as empresas devem ter uma VPN por default para os trabalhadores, porque tu tens hoje em dia muitas pessoas em home office, Hum. portanto é super importante elas terem uma VPN como default, principalmente porque trabalham a partir de casa muitas delas. Com as suas próprias redes Wi-Fi em casa. Sim, sim, Pois. Pois, porque isso pode ser um ponto de entrada se alguém aceder à tua rede de casa e tu tiveres ah, sim. a transmitir coisas importantes de trabalho. E mesmo VPNs no sentido de porque se calhar as pessoas que nos estão a ouvir vão visualizar pelo menos a imagem. Tu tens aquela imagem do iceberg, Uhum. que tens a ClearNet ou o que é a internet comum, depois tens a Deep Web e depois tens a Darknet por baixo. Essa imagem não significa que a Dark Web é a base de toda a internet. Significa que tu o que vês em cima é a internet, que é o Google, o Uhum. Firefox, o que tu acedes com o teu browser, e depois a VPN, muitas vezes, para que é utilizada em contexto organizacional, é para tu acederes à Deep Web, que é aquela camada intermédia que é basicamente a intranet da tua empresa. Ok. Portanto, a VPN muitas vezes é utilizada para tu acederes a coisas que só devem ser acedidas dentro da empresa. Depois a Dark Web, pronto, é a Dark Web como as pessoas idealizam. Claro que não é assim tão fácil tu chegares lá e por isso é que está em baixo, na, Uhum. na, na ponta do iceberg do lado invertido, e está na parte mais escura porque lá está, não é assim tão facilmente acessível. Se bem que hoje em dia já os adolescentes já estão cada vez mais interessados. Aquilo precisas basicamente para também dar contexto a quem nos está a ouvir, precisas de um browser específico que é o Tor browser, e precisas saber o domínio ou o sítio onde tu queres ir exatamente. E não é propriamente google.pt, é um Uhum. domínio que é caracteres, sei lá, A, B, C, D, depois tens bué números, depois tens letras outra vez e depois Uhum. ponto .onion, que Uhum. significa que é um link do Tor, da Dark Web. Só para dar esse contexto às Ok. pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, a VPN é utilizada para tu acederes em contexto organizacional a essa parte da Deep Web, da intranet. Ok. Agora, indo aos cuidados a ter com as redes sociais, o que é que tu recomendas? Não deixem o perfil aberto. Isto falando mais de Instagram, se bem que hoje em dia temos os influencers e isso pronto, torna as coisas um bocado mais complicadas, mas não tenham o perfil público se não for necessário. Eu percebo que os influencers precisam de ter e está tudo bem. Outra coisa é não exponham a vossa família online. Ahm, Postem o menos possível. Se puserem fotos da família, fechem o perfil e só aceitem ou façam mesmo uma seleção dos seguidores. Vejam se vocês realmente conhecem aquelas pessoas. Ah, Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas. Eu já me deparei com muitas pessoas que digam assim: Olha, tens o perfil aberto no Instagram. Tenho, eu não fazia ideia. Portanto, elas nem sabem como é que de Uhum. configurar aquilo para ser seguro ou não. Ahm, Às vezes é só ir às configurações e mudar a visibilidade.
E depois o que é que fazem? Expõem muito da vida. Os influencers, eu percebo que seja até certo ponto uma profissão deles, mas eu vejo influencers a pôr fotos da família toda, a utilizarem os filhos para fazer conteúdo. Aquilo em termos de proteção de imagem, e não falo só porque eu sei que muitas vezes falam de, criar imagens adulteradas das crianças para a Uhum, pedofilia, uhum. etcétera. Não estou a falar só disso, estou a falar mesmo de, utilização daquelas imagens para outros fins maliciosos, seja, por exemplo, para engenharia social. Por exemplo, imagina que, hum, te querem extorquir, querem, que tu dês dinheiro. Se calhar vão utilizar uma foto da tua criança que foi tirada das redes sociais Uhum, e vão, adulterar a imagem para parecer que é um rapto, por exemplo, estás uhum. a ver? Há todas essas, às vezes, vertentes e cenários que as pessoas não pensam, mas não exponham muito da vida pessoal se não for necessário. Ok, Ou se quiserem expor com limites e apenas para pessoas que conhecem, pelo menos pessoalmente. ok. E que cuidados é que tu recomendarias a pais quando uma família está num restaurante, dão o telemóvel para a mão do filho? Que cuidados é que os pais devem ter nesse acesso das crianças bem, a um telefone e a redes sociais e não só? Aí depende, e eu aqui tenho uma opinião, porque eu acho que as crianças até uma certa idade não devem ter acesso ao telemóvel ou a tablets ou o que seja. Eu percebo que vivemos numa sociedade muito agitada e que nós andamos cheios de stress, e depois não temos ou paciência ou disponibilidade para estarmos com os nossos filhos e damos-lhes só o tablet para a mão e o telemóvel. Eu não concordo muito com isso. Eu, quando tiver filhos, vou tentar não fazer isso, não lhes dar logo o telemóvel ou o iPad ou o tablet ou o que seja. Portanto, essa é uma das Mas coisas. é que eles tentam engenharia social para te fazer dar-lhes Sim, o telemóvel. sim, sim. Se derem, tu tens aqueles perfis para as crianças no Sim. telemóvel, portanto, podes meter esse perfil e mete um jogo, mas não metas YouTube. Porque é o que eu vejo mais, é meterem YouTube e depois eles sabem os brasileiros todos que existem e sabem Uhum. aquelas músicas todas. Ao menos que, se for para fazer algo no telemóvel, principalmente os mais pequeninos, joguem um jogo. Acho que é mais, ou menos mau do que Aham. estarem a ver YouTube, porque o algoritmo do YouTube é muito alimentado por aquilo que tu vês e por o que anda aí. Aham. Portanto, tu não consegues, como pai, filtrar o que lhes aparece. Ahm, e mesmo mais crescidos. Eu sei que há muitas crianças, porque têm 12 anos, para mim Aham. são crianças, já têm telemóvel. Os pais devem ter algum controle sobre o tipo de redes sociais que elas têm, porque tu podes mentir na idade para criar uma rede social. Certo. Eles não vão confirmar, eles não te pedem o cartão de cidadão para ver se tu tens mesmo aquela idade. Mas à partida agora há regulamentação em vários Sim, países que à partida vai fazer com que seja preciso uma verificação de identidade sim, para poder mesmo aceder sim, 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 é. sim, Mas sim. continua, desculpa. Não, não, está tudo bem, mas é um bom ponto, é um Sim. bom ponto. Eu, por acaso, em Portugal, não sei se isso está totalmente implementado ou não, também já ouvi falar, Hum. mas não sei se em Portugal está ou não. Mas diria terem algum controlo, e imagina que eles têm até mesmo 16, 17, não sei qual, acho que é 16, não é? Ou é 18 Por a acaso não idade? sei. Eu acho que até tenho a ideia que é 13. Não tenho, 13, não tenho a certeza. ok. Quer dizer, eu acho que supostamente os termos e condições diz que tens de dizer que tens 13, mas o que está a acontecer agora em vários países é limitarem aos 16 anos. E se é preciso fazer Ok. essa verificação, acho que principalmente no Reino Unido já há várias em que é preciso, até no Spotify, na Uhum. PlayStation, acho que também qualquer coisa assim. Ok, Não sei bem ao certo. ok. Que até deu uma grande polémica porque há pessoas que dizem que, ok, estamos a implementar a limitação de idade, Uhum. mas se estás a verificar a identidade a toda a gente, não estás a impedir a participação livre na internet. É toda uma conversa à parte. Mas Sim, sim, isso dá pano para mangas, dá sim, sempre, dá sempre. Mas eu diria que quando mesmo são mais crescidos, e agora tu tens o ChatGPT e tu ouves tantas histórias de crianças que se suicidam, crianças, sim, adolescentes sim. que se suicidam, é porque os pais às vezes nem fazem ideia do que eles têm acesso no telemóvel. Tu tinhas aquela trend, se bem que não sei se pode chamar trend, mas que era do Shark, qualquer coisa. Diz? Que é a baleia azul? Era, acho que era isso. Que eles tinhas tipo challenges Aham, e tu tinhas de fazer o challenge e tinhas pessoas que se suicidavam porque fazia aham. parte Eu não sei do o que é. challenge. Não sei o que é Aquilo isso. era insano e tu pensas, mas
como é que elas vão fazer todos aqueles desafios e depois no fim é suicidar-se e tu fazes? Tu tiveste Pois. adolescentes que o fizeram. Portanto, isso não houve um controle por parte dos pais. E depois aí também entras muito na parte familiar. Será que eles em casa têm realmente um bom ambiente familiar? Isso é outra conversa à parte, mas imagina, não há qualquer tipo de verificação por parte dos pais o que é que eles têm acesso e o que é que não têm. E às vezes eles até estão a passar muito mal. As redes sociais são péssimas para pessoas, para crianças, porque isto vem um bocado de quando tu és criança, para crianças inseguras. Se tu és inseguro, estás a ver as redes sociais, aquilo é uma coisa que te acaba por subir à cabeça e depois ao longo do tempo só vai piorar. E se os pais não tiverem essa noção, aquilo pode levar a esses casos de Ah, suicídio. e eu acho que concordo, e eu nem vejo isto como uma recriminação aos pais, porque simplesmente as pessoas que não cresceram com isto, como nós, em que Sim, crescemos por dentro, é acho que não difícil. têm bem noção daquilo que se pode encontrar e Sim, daquilo que pode acontecer. sim. Ah, Os pais mais jovens, sim. sim, sim, Mas pois, os mais sim, tipo a minha mãe, por exemplo, não tem essa noção, porque é um mundo totalmente diferente do dela, quando ela tinha a minha idade, mas os mais jovens que estão agora a ser pais ou que foram mesmo até há poucos anos atrás, é uma coisa que eu recomendo. Eles ainda vão a tempo porque têm a noção do que anda aí. sim. Tu falaste no tópico das plataformas da AI, e eu a partir daqui para a frente, para não estar a dizer o Claude ou o ChatGPT, vou só dizer LLMs para facilitar. Uhum, E cuidados relativamente à informação que se põe lá, não só a nível pessoal, como nas empresas. E por acaso tive uma situação recente em que as pessoas começaram todas a usar no trabalho, e depois houve um momento em que alguém teve que dizer: epá, uhum, temos que, não é pôr um travão, mas temos que ter consciência que tem que haver aqui uma política de segurança certo. relativamente àquilo que se põe, a que plataformas é que damos acesso a um LLM, porque há muita informação que é Uhum, confidencial, por exemplo, num CRM, ou até ligar ao Gmail, uhum, que é preciso ter noção que aquilo está a aceder a esse tipo de informações. certo. O que é que tu recomendas nesse aspecto? Do ponto de vista das organizações, eu recomendo que criem um chat GPT, um LLM interno. Aham. Portanto, que não dê qualquer tipo de informação à empresa-mãe da LLM em si. E aí, tu meio que metes as pessoas à vontade para elas meterem a informação que for necessária lá. E também recomendava restringir o acesso, se tu tens uma LLM interna, restringir o acesso a LLMs externas, para as pessoas não caírem naquela Uhum. tentação de irem ao chat GPT e meterem lá o mesmo tipo de informação e tu acabas por, ok, tive trabalho aqui, mas Uhum. elas foram lá meter a informação na mesma. Do ponto de vista pessoal, ah, Antes de irmos ao lado sim. pessoal, eu acho que isso vai ser prático para Uhum. empresas muito grandes que têm a capacidade de criar um interno, mas para uma PME, que a única coisa que tem à disposição é aquilo que é o Claude, é o Gemini, é o ChatGPT. O que é que tu recomendarias? Terem atenção ao tipo de informação que metem lá. Tu tens formas de pedir coisas ao chat GPT ou LLM. Uhum. Eu estou bias que o chat GPT não é por mal. Mas tu tens formas de pedir informação à LLM sem dar a informação toda. Tu podes simplesmente, em vez de dizeres, por exemplo, um projeto confidencial, não precisas dizer o nome do projeto, Aham. podes só literalmente escrever X. Ok. Portanto, tu tens essas formas de não dar a informação toda ou Aham. não dar o contexto todo. Ahm, Se bem que eu recomendo que, se não têm capacidade de desenvolver internamente, de contratar alguém externamente para o fazer, por exemplo. Se bem Por- que é sempre melhor quando é interno. Porque aqui a consequência será que, por alguma razão, aquilo que tu lá pões passe ahm, para A os empresa dados de mãe? treino, Sim, e que toda a gente, e que passa a ser informação que toda a gente pode aceder se fizer a pergunta sim, certa. sim, sim. Se tu tens essa vertente, lá está, a engenharia social também, muitos dos dados que tu tens podem ser utilizados para ataques, tu não tens, perdão, qualquer tipo de controle. A partir do momento que aquilo vai para a empresa mãe, tu não sabes o que é que eles fazem por Pois. detrás. E isso é o problema, digamos Pois, assim. mesmo nas settings, desativando aquela opção que diz que permitimos usar os dados que pomos lá para treinar, Training. pronto, que essa suponho que seja uma coisa que tu recomendas logo desativar, mas não sabemos bem, não é? Se não Se... sabes, no final de Pois, contas não é utilizado na mesma. exato. Sim, sim. Ok.
E tu tens alguma mensagem final para deixar, tanto para as empresas como. Não, desculpa. A parte pessoal. Exato, a parte pessoal. A parte pessoal, não metam ou não usem os LLMs como psicólogo, médico, farmacêutico, o que seja. É muito giro, mas eles não têm qualquer tipo de certificação na Ok. área. Portanto, o que eles vão fazer é vão ao Google ou whatever, qualquer browser, vão à internet e fazem uma pesquisa sobre aquilo que nós estamos a perguntar. Ah, os LLMs também, no que toca à parte psicológica, eles não têm certificado de psicologia. Aham. Eles não te vão dizer, ou não te vão ajudar como um psicólogo ajudaria. Eu sei que há muitas pessoas que preferem porque não precisam de sair de casa, porque não precisam de ver ninguém, porque é só estar ali a qualquer hora do dia e da noite. Como eu disse há pouco, as LLMs não dizem que não, alucinam. E às vezes a alucinação pode ser para o mal e pode levar a casos de suicídio, como há bocado. E tu tiveste recentemente histórias de crianças, adolescentes que utilizaram LLMs como psicólogos e acabaram por se suicidar ou ficaram mesmo em depressão. Portanto, lá está mais uma vez, LLMs não têm certificados, não Uhum. têm cursos, não são humanos, aquilo não é humano. Portanto, não metam lá dados que não são precisos, aquilo como tu estavas a falar, mesmo que desatives o botão, tu não sabes se aquilo é utilizado ou não para teste, para que é que aquilo vai ser utilizado do lado de lá. Não metam imagens também no chat GPT. Houve aí uma trend, toda a gente queria meter imagens da família e ver como é que eram os filhos. Não façam isso, estão a alimentar, a pôr imagens que não estão no vosso Facebook, mas depois vão à galeria e metem no chat GPT e é a mesma coisa. Pá, eu estou-me a rir porque eu vi uma. Pá, lembrei-me de uma coisa tão. eh, quando foi essa trend das pessoas estarem a fazer. Era tipo. Ou era caricaturas, ou era. Não, Sim. era da Ghibli, dos filmes da Ghibli, as pessoas punham as fotografias e pediam ao ChatGPT e houve um gajo no Twitter que fez um tweet, tal como tu estás a dizer, malta, tipo, vocês estão a dar a vossa cara, os vossos dados e não sei o quê. Pá, e a primeira resposta foi um tipo que pegou na fotografia de perfil do gajo que estava a contrameter as fotografias e disse: Olha, está aqui a tua. Pá, eu parti-me de rir, mas o gajo deve ter odiado aquilo. Meu Deus. Pronto. Mas Ahm, é engraçado até não sei. Tinhas a exato, Met exato. Gala, toda a gente queria ver como é que ia ser na Met Gala se tivessem lá também houvesse. Exato. Mas para que é que as pessoas fazem isso? Mas qual é que tu consideras ser a linha? Porque acho que é fácil estarmos a dizer não se pôr, mas ao mesmo tempo, eu pelo menos sinto no meu trabalho e na minha vida que ele já está tão embrenhado naquilo que eu faço, ao ponto de já não sentir que já não posso trabalhar sem aquilo. Portanto, qual é a linha? Por exemplo, ah, eu não tenho ligado ao meu Gmail, Uhum. mas suponho que há muita gente que tem. O Claude tem uma ligação, é muito fácil de fazer. Mas vai haver um ponto em que eu suponho que toda a gente vai ter, portanto, porque é demasiado conveniente e aquilo é demasiado bom e Sim. ajuda-nos a ser tão mais produtivos. Portanto, qual é que é bem a linha? Falaste de produtividade e a AI vem trazer um problema. Está-te a ajudar a ser produtivo ou está-te a ajudar a tu seres mais preguiçoso? Porque tens as duas. Produtivo é diferente de tu realmente ou de ser. Tu podes querer produtividade realmente Uhum, e a AI não te dar a produtividade. A produtividade significa que, por exemplo, tu fazes uma tarefa mais rápido do que é o suposto. uhum, Isso é produtividade como nós a temos. Mas o que eu vejo é que a AI vem trazer ou vem tornar as pessoas mais preguiçosas. Porque, por exemplo, falaste do Gmail. Ok, percebo do ponto de vista do organizacional. Eu tenho também 500 mil e-mails no uhum, inbox do Gmail, porque aquilo é uma chatice, não é como no Outlook, tu dizes mover para esta pasta e sempre que recebes um e-mail uhum. aquilo move. Ah, eu não sei porque o Gmail não me consegue, pelo menos do meu lado, fazer isso. Isso é uma chatice, porque eu tenho que estar a ver e-mail a e-mail e depois recebo e movo para a pasta. Mas há muitas pessoas que é só do tipo: não vou ter trabalho, vou só utilizar. É a parte do preguiçoso, não é a produtividade. Vou fazer isto porque realmente quero Aham, poupar tempo, mas vou fazer isto porque não quero ter trabalho. ok, Portanto, tens aí certo. eu percebo a produtividade, Aham, mas eu diria para as pessoas pensarem duas vezes: será que eu preciso mesmo disto? Será que eu não consigo fazer isto e ser produtivo na mesma? Ou quando estás a dar informação, será que eu preciso mesmo dar esta informação para isto? ok. Porque tu tendes a expor a tua vida ou a tua informação, lá está a engenharia social, confiança, tu confias e então dás tudo. Aham. E é esse o perigo.
Sim, pois, ao ponto de fazermos certas. Aconteceu-me um exemplo muito recente em que eu perguntei, neste caso ao ChatGPT, eu ia lhe perguntar qualquer coisa e nem me dei nem me ocorreu dizer-lhe que estou em Portugal, porque eu assumi que ele já sabia que eu estava em Portugal. Ou seja, eu faço-lhe a pergunta e obviamente que era uma coisa tipo sobre legislação portuguesa, qualquer coisa assim, e eu nem lhe perguntei disso, o que é que achas, não sei o quê, e assumi que ele já sabia essa informação sobre mim. E ele já sabia, Sim, 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 efetivamente. claro, e há de Sim, saber muito mais, sim. sim, mas lá está, é a confiança. Tu Pois, assumes ou então tu simplesmente dás porque confias cegamente. pois. E tens uma última mensagem a deixar a empresas ou a pessoas individuais no que toca a este tópico? Sim, uma coisa que nós falámos, mas que falámos na preparação do podcast, aqui mais para a parte das empresas, é os third parties, os suppliers. Tenham em atenção. Há muitos esquemas que são utilizados os third parties, por exemplo, quem te vende determinada marca, por exemplo, és um supermercado, tens, por exemplo, sei lá, Coca-Cola, certo? Utilizam essas marcas externas para criar scams e depois te enganarem e roubarem os seus dados e etc. Tens um muito utilizado um esquema de engenharia social muito utilizado que é os back scams, que é Business Email Compromise, que é basicamente eles comprometem um supplier teu e depois impersonificam a determinada pessoa e enviam e-mails on behalf, portanto, em nome Aham, daquela empresa para ti. E tu achas, ok, isto é legítimo, vou fazer esta transferência de 10.000 euros porque vem daqui e eles estão-me a pedir. Isto até foi assinado pelo CFO, portanto, eu confio e vai. E isso acontece muito, movimento de dinheiro, porque tu confias cegamente aham, neles e é muito interessante e é muito um ponto de entrada fácil. Porquê? Porque muitas empresas não fazem assessments, não testam os suppliers. Os suppliers, no fundo, não são parte da tua organização, mas são um ponto de entrada, até certo ponto. Portanto, eu recomendo façam testes, vejam se o nível de segurança de empresas que contratam ou que possivelmente vão adquirir, aham. se o nível de segurança está nos mínimos que consideram o mínimo. Claro que isso depende da empresa, mas façam esses testes. Isso é uma coisa que acho de veras importante. Os suppliers é outro tema que dava pano para manga para nós Pois eu, estarmos eu aqui. li sobre que chamam invoicing fraud, não é? Quando tens alguém Uhum, que está-te a enviar sim, invoices e depois a tua equipa de contabilidade está a acha que é receber real. aquilo como se fosse, e depois como são grandes empresas, a comunicação não Sim, flui tanto e sim. a equipa de contabilidade acha que aquilo é uma fatura real. Sim, sim. Mas nesses casos o que eu também recomendo no que toca a third parties é tu teres um ponto de contacto, uma pessoa que é sempre aquela que tu falas. Porque a partir daí o que é que tu consegues fazer? Para já sabes que é sempre aquela pessoa. O atacante do ponto de vista pronto, externo, a não ser que ele saiba informação interna, por exemplo, que vem através de uma pessoa que trabalha ali que está triste com a vida e só decide dar informação para fora, que isso acontece, são os insider threats. Mas a não ser que ele não saiba o teu ponto de contacto, ele vai escolher uma pessoa ao calhas daquele departamento para ser o mais credível possível. E depois outra coisa é, mesmo que impersonifique o teu contacto, todas as pessoas têm uma forma de escrever e-mails. Portanto, tu consegues ver logo à partida, ou de fazer chamadas, Uhum, mesmo que eles utilizam deepfake. Todas as pessoas têm uma forma de falar, de dizer as coisas. E tu, quando falas muitas vezes com uma pessoa, tu começas-te a habituar como é que a pessoa fala, o que é que ela diz, as uhum, palavras que utiliza. Tu tens sempre um padrão de palavras que utilizas nas tuas conversas. Portanto, isso é uma boa forma de impedirem que esses scams, que essas fraudes existam. ok. Isso é um ponto. O outro é a consciencialização. Se existir, bom, será que é robusta? Será que existem diversos níveis de complexidade? Será que nós estamos só a testar uma amostra da empresa? Porque há muitas empresas que escolhem 100 empregados de 100.000. Isso não estão a testar nada, Ok. porque 100 nesse universo não é nada. E tu nunca vais conseguir testar toda a gente. É impossível testar toda a gente se for uma empresa principalmente grande. Se for pequena consegues, mas uma empresa grande não consegues. Portanto, consciencialização, não escolham amostras, não escolham pessoas do tipo, vou enviar para este teste de phishing porque ele não vai cair, então os resultados não vão ser tão maus. Uhum, Não façam isso, escolham random, façam, sei lá, várias vezes por ano e-mails de phishing com diferentes níveis de complexidade para diferentes pessoas, incluam o CEO, incluam pessoas que têm menos literacia. Há muitas empresas que o negócio vai desde os escritórios até às pessoas que estão na fábrica, incluam toda a gente. As pessoas que estão na fábrica também são vulneráveis e se calhar até são mais fáceis, é um ponto de entrada mais fácil do que as pessoas que estão no escritório. Portanto, incluir toda a gente na consciencialização e incluir também as chamadas fraudulentas. Façam também esses testes. Se não tiverem capacidade interna, contratem externamente.
Se bem que existem hoje em dia diversas plataformas que tu podes contratar e eles fazem esses testes automatizados e até Uhum. em massa, portanto conseguem utilizar um bot de AI e fazer 100 chamadas ao mesmo tempo, que facilita muito o teu trabalho. Claro, tem um custo associado, mas é uma boa forma Uhum. de tu testares a parte da consciencialização. E isto também para dizer que muitas empresas têm e-learnings, PowerPoint. Eu tive feedbacks do passado, quando fazia phishing em consultoria. Houve um senhor muito engraçado, que acho que era o senhor José, que eu liguei-lhe. Ele caiu no phishing que eu Uhum. lhe fiz. Eu combinei phishing com phishing, penso eu, na altura. Ele deu umas credenciais e eu no fim tinha que explicar: olha, caiu, isto é uma Uhum. simulação, o senhor caiu, para a próxima não faça isto ou Aham. faça isto. E ele diz-me assim: olha, ligue-me para o ano, porque eu não aprendo nada a ver PowerPoints, eu aprendo é nestes testes. Ok. Pois. Portanto, façam esse tipo de testes, não se foquem só nos PowerPoints. Eu acho que é muito interessante o PowerPoint, mas uma pessoa que Pois. trabalha na fábrica ou no departamento financeiro, eles não querem saber de cibersegurança. Eles deviam querer saber porque é um trabalho de todos, mas muitas pessoas é do tipo: não é o meu trabalho, não vou fazer. Certo, Eu certo. vou fazer este curso, isto é uma hora. Eu meto isto aqui no background e vou fazer outra coisa Ainda por cima, qualquer. que muitos desses cursos são chatos também, né? Sim. Portanto, se conseguirem, tornem mais animado. Aham. Eu sei que não é fácil, mas tu tens empresas que fazem literalmente isso. É literalmente o trabalho delas é criarem esses cursos. Sim. Mais uma vez, tem um custo associado, tem, Uhum. mas é uma ajuda extra para ti. Ahm, e em termos de consciencialização, diria que, pronto, esses são assim os pontos principais. Contratarem empresas para fazer assessments, Uhum. phishing, para não ser sempre internamente. Porquê? Porque se tu fizeres sempre internamente, é como estavas a dizer há bocado, pedes ao Claude para ele gerar código, depois pedes para ele testar, Aham. à limanha, aquilo vai aldrabar no fim. Portanto, tentem girar as empresas que contratam para fazer esse tipo de testes, porque cada uma tem um ponto de vista diferente e se calhar até fazem testes diferentes e mais avançados e diferentes. Portanto, diria que é esse o outro ponto. Ahm, e outra coisa que também não falámos, mas acho que é importante, é os playbooks. ah, Tal Ok. como o nome indica. Aham. Mas aqui, por exemplo, de resposta a incidentes, falámos do ransomware. Aham. Há muitas empresas que é muito giro, ransomware, sabem o que é, quando chega ao momento não sabem o que é que vão de fazer, porque não têm um playbook, não têm, ok, isto acontece, vamos fazer assim, contactamos esta pessoa, esta pessoa, esta Ok. pessoa, ativamos ahm, isto e isto, não têm nada disso. Portanto, chega a esse ponto, tu não sabes o que é que has de fazer, estás totalmente perdido, pagas o ransomware porque tu não tens um conjunto de regras que te dizem como é que tu has de lidar nessas situações. Portanto, definam playbooks para incidentes, como reagir a um ransomware, a um malware, uma pessoa clica no link, o que for. Portanto, definam, comecem, não é preciso ser uma coisa muito complicada se forem empresas pequenas, mas pelo menos tenham qualquer coisa. É melhor do que não ter nada. Ok. Olha, Teresa, muito obrigado. Gostei Obrigada, eu. muito. Obrigada.